Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui no Fora dos Autos, nós sempre discutimos justiça e segurança pública. Por isso, antes da gente começar o debate de hoje, eu quero chamar a atenção para a cobertura especial que a Gazeta do Povo fez sobre o plano de atentado contra a vida do senador Sérgio Moro e do promotor Lincoln Gaquia, que há quase 20 anos investiga o PCC. Então, está tudo lá no nosso site, corre lá para conferir, tá bom? Inclusive, o senador Moro e o deputado e ex-chefe da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, são nossos colunistas, assim como a ex-chefe da Lava Jato em São Paulo, Tamea Danelon. Afinal, nós somos a sua voz. Mas para continuarmos essa batalha, precisamos de você. Então ajude o nosso programa clicando aqui no botão curtir do vídeo, se inscrevendo no canal e clicando no link da descrição para assinar a Gazeta do Povo. Por apenas R$ 1,90 nos 2 primeiros meses, você terá acesso integral a todos os nossos conteúdos. Bom, então vamos lá começar o programa de hoje. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os nossos convidados, o deputado Deltan Dallagnol e os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos. Bom, a gente começa o programa, então, falando sobre o triste episódio que o país acompanhou na última segunda-feira, dia 27 de março. Um aluno de apenas 13 anos da Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, matou a facadas uma professora de 71 anos e também feriu um aluno e outras 3 professoras. O adolescente foi detido e encaminhado à Fundação Casa. Bom, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode ficar internado provisoriamente por no máximo 45 dias e após sentença o jovem poderá cumprir medida socioeducativa de até 3 anos. Quero começar com o Deltan, né? Sobre essa questão, então, da redução da maioridade penal. Eu sei que você hoje trouxe alguns dados aqui para a gente, então gostaria de pedir para você comentar esse caso, né, trazer os dados para a gente debater e saber, né, se você acha que tais crimes serem punidos quando o criminoso é maior de idade, de alguma forma impede que eles aconteçam. Legal, Lorena, bom demais estar com você, Emerson, Fabiana, prazer enorme. Todo mundo que está nos assistindo, acompanhando, a gente quer trazer sempre um conteúdo de qualidade, reforça o que a Lorena falou, acessem, assinem, apoiem a Gazeta do Povo, o jornalismo independente, que tem uma visão conservadora e na economia liberal, como eu faço há anos. Convido vocês para estarem conosco nas nossas colunas. E essa semana aconteceu essa tragédia, esse atentado, né, de um aluno contra a vida da professora, de outros alunos. E isso nos traz sempre o tema da maioridade penal. Tem um dado interessante que uma pesquisa de 2022 do Instituto Orbis apontou que 82% dos brasileiros quer a redução da maioridade penal. E a questão que fica será que esses 82% estão certos? Ou é uma sede de vingança indevida, isso não tem base em dados, é uma reação emocional da sociedade? Bom, eu já vou colocar a minha visão, adiantar, mas eu quero passar trazendo alguns dados que talvez façam você ter ou refletir sobre esse assunto, ou até talvez firmar a posição junto comigo, tá? A redução da maioridade penal, ela não só é algo desejado pela sociedade, mas é algo sadio, é algo bom. Qual que o que nos faz, o que primeiro gera essa reflexão e essa discussão na sociedade? A gente tem visto ao longo dos últimos anos vários crimes que vêm acontecendo por pessoas menores de idade. Então a gente viu agora acontecer essa semana esse atentado por uma criança, por um adolescente de 13 anos. A gente viu em Aracruz, no final do ano passado, um adolescente de 16 anos que matou 4 e feriu 12 pessoas. E depois ele ia matar essas pessoas numa escola também. Ele voltou, almoçou com a família e viajou para a praia como se nada tivesse acontecido. O Brasil acompanhou já horrorizado outros casos, como o caso do Champinha, lá com 16 anos na época, um adolescente, em 2003,
que liderou um grupo que torturou e assassinou de modo brutal, de modo cruel, um casal de namorados. Em 2007, também o Brasil assistiu de modo muito comovido o fato de que alguns assaltantes roubaram um carro no Rio de Janeiro. Quem rendeu a motorista foi um adolescente de 16 anos. E aí, o filho de 6 anos de idade não foi tirado do cinto de segurança em tempo e ficou pendurado no carro. Ele foi arrastado por 4 quilômetros e foi encontrado ainda preso ao cinto, grudado ao carro, mas sem joelhos, sem dedos da mão, sem a cabeça, que foram arrancados no percurso. E se a gente for trazer para o dado macro, só em 2017 foram 16 mil atos infracionais no país praticados por menores de 18 anos. Metade foram roubos, 1/4. Houve ainda tráficos, homicídios, latrocínios com morte. Se a gente for pegar só homicídios e latrocínios, ou seja, crimes com morte, foram mais de 2.600 casos de atos infracionais. E enquanto um adulto que pratica um homicídio qualificado fica num regime fechado de prisão, ou seja, cadeia mesmo, em média 4 anos e 8 meses, um adolescente que pratica esse mesmo fato, ele vai ficar internado em média apenas 9 meses. Veja a diferença. Quase 5 anos para 9 meses. O adolescente ele vai ficar 15% do tempo que um adulto fica preso. Claro que para o adolescente a gente usa a linguagem internado, mas é uma comparável à prisão, à internação. Mas tem uma grande diferença aí, 15% da pena mesmo, apenas. E a gente tem 3 discussões ou 3 pontos centrais quando a gente fala de redução de maioridade penal. A primeira questão é a questão relativa a discernimento. Será que adolescentes podem ser responsabilizados? Será que eles têm discernimento para isso? Eu vou me centrar aqui na discussão, que é a discussão mais relevante mesmo, é aquela que está em pauta hoje, que é a discussão referente a adolescentes com 16 anos ou mais, tá? E quando a gente olha para adolescentes com 16 anos ou mais, não só eles podem votar, mas eles podem praticar atos complexos da vida civil, assinar contratos, fazer investimentos, desde que eles sejam emancipados, o que é um reconhecimento da lei de que existe sim um discernimento suficiente para praticar atos complexos da vida civil. Se ele pode ser responsabilizado na área civil, ele pode, em tese, ser responsabilizado na área criminal, muitas vezes por atos que são, ainda que mais graves, são mais simples do que esses atos complexos da vida civil. Um segundo ponto é justamente o que a Lorena perguntou. A redução da maioridade criminal contribuiria para a redução da criminalidade? Se você punir de modo mais consistente os adolescentes a partir de 16 anos que praticam crimes, isso ajuda a diminuir o índice dos crimes? Eu quero colocar aqui, pedir para o Rogério, que está nos ajudando, colocar aqui uns gráficos para vocês verem, tá? Foram produzidos no estudo do Cristiano Oliveira, pode trazer, Rogério, a hora que você quiser, tá? Foram produzidos no estudo do Cristiano Oliveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o que esses gráficos mostram? Se você prestar atenção nesses gráficos que mostram o número de crimes, você vê que existe um aumento do número de crimes à medida em que a idade do adolescente aumenta, e o pico é no final dos 17 anos. A partir dos 18 anos, quando ele perde a menoridade penal, quando ele passa a ser responsabilizado como adulto, o número de crimes por idade, a partir dos 18 anos, passa a reduzir significativamente comparado aos 17 anos, 16 anos. E passa a ser reduzido progressivamente. Esses dados, e vou pedir para passar um próximo gráfico. Pode passar para o 2 também, Rogério, por favor? Esse gráfico aí mostra a mesma coisa, de um modo ainda mais incisivo. Vocês veem essas coluninhas apontando o número de crimes praticados por idade. Então, você tem ali um número enorme de crimes com pico aos 17 anos de idade. Claro que aí a gente chama de ato infracional, hoje a gente não chama de crime, mas é um número altíssimo. E aí você vê cair a partir dos 18 anos. O que faz essa mudança, cair dos 17 para os 18 anos? É o aniversário do cara? Não. O que faz é o cara ter consciência de que se ele praticar aquele ato, ele vai sofrer uma punição grave. E é o que a teoria comportamental, a teoria econômica do crime mostra, que pessoas tomam em consideração, quando elas vão ou não praticar um ato, qualquer comportamento, inclusive crimes, os custos e os benefícios. E se você tem custos mais elevados, como a pena criminal, o índice de criminalidade tende a ser reduzido. Pode passar o terceiro também, por favor, Rogério? Mostra a mesma coisa. Vocês veem aí nesse gráfico que o número de crimes por idade vai aumentando até os 17 anos, a partir dos 18 anos, passa a ser reduzido progressivamente. Obrigado, viu, Rogério? Então, a gente tem hoje dados empíricos que mostram isso, e nesse estudo, esse professor Cristiano Oliveira,
ele apontou que se a gente reduzisse a maioridade penal para 16 anos, o número de homicídios seria reduzido em até 37%, que poderia salvar 962 pessoas por ano no Brasil. Mais de 18 pessoas toda semana teriam a vida preservada, em vez de morrer, iam estar vivendo ao nosso redor, se a gente fizesse essa mudança da maioridade penal. E a terceira discussão, que diz bastante respeito também ao nosso conteúdo aqui, com advogados, pessoas que conhecem o direito aqui do Fora dos Autos, é a questão de isso é ou não é constitucional? Pode ou não? A Constituição permite essa redução da maioridade penal? Bom, a maioridade penal, a idade, está prevista lá no artigo 228 da nossa Constituição, não está dentro dos artigos que estabelecem os direitos fundamentais. Ainda que isso não seja determinante, isso é um dado que deve ser considerado. Um segundo aspecto que a gente tem que entender é que a Constituição exige uma regra de maioridade, mas não necessariamente que a regra seja 18, 19, 17 anos. Então, uma mudança para 16, 17 anos não acabaria com uma regra de maioridade, apenas mudaria o critério de idade, ajustando a evolução da sociedade. Em terceiro lugar, a gente precisa observar que várias democracias que estabelecem de modo muito firme os direitos fundamentais estabelecem idades menores para responsabilização penal, sem que isso seja considerado uma violação dos direitos humanos. A gente tem aí a Suécia, que estabelece 15 anos, a Noruega com 15 anos, Estados Unidos estabelece 12 anos em vários estados, Suíça com 15, Nova Zelândia com 17, Polônia com 17, Escócia com 16 e o Reino Unido que estabelece 10 anos. Então, com essa análise, e ainda mais quando a gente considera que nenhum direito fundamental é absoluto, e com a vontade da sociedade, isso estando abarcado o nosso direito, eu entendo que existe hoje um clima favorável para a gente reduzir a maioridade penal, especialmente nos termos em que isso tem sido proposto por uma PEC que foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara e foi para o Senado, e é uma PEC que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, sempre que existem crimes hediondos, crimes contra a vida, e ainda prevê que essas pessoas com menos 18 anos, entre 16 e 18 anos, que forem presas, vão responder como adulto, mas devem ser presas em um estabelecimento separado das pessoas de mais de 18 anos. Isso para evitar a contaminação e que a pessoa entre na escola do crime. Ou seja, é uma proposta de emenda à Constituição muito razoável. Eu, agora de cabeça, estou com um pouco de insegurança em relação ao número, eu vou pegar, depois eu trago aqui para colocar o número para todo mundo saber, mas é uma proposta que já foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, ela traz todas as cautelas, reduz a maioridade penal de 18 para 16, só em relação a crimes hediondos, crimes contra a vida, atentados contra a vida, crimes graves, e prevê ainda que as pessoas presas devem ficar em estabelecimento separado das pessoas mais velhas, o que é uma cautela muito pertinente. Por que não passou no Senado? Porque pessoas da esquerda, do Partido dos Trabalhadores em especial, obstaculizaram o avanço dessa PEC no Senado lá em 2019 e até hoje ela não conseguiu chegar a uma conclusão. É uma boa oportunidade para a retomada disso. Obrigado, desculpe me alongar um pouco, mas queria colocar uma base para a gente seguir discutindo. Estou ansioso para ouvir a opinião dos colegas. Eu queria já aproveitar e trazer uma questão também que eu acho que é inevitável, né? Todo mundo acaba se perguntando isso, o que aconteceu com esse adolescente para ele chegar nesse ponto, né? E aí já engato uma pergunta para a Fabiana, porque é o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece uma série de deveres do Estado e da família para com esse adolescente, né? Como que fica o papel do responsável, né, ou dos responsáveis, em especial da família, já que o infrator, na nossa realidade atual, não pode ser responsabilizado integralmente? É bem complicada essa discussão. Primeiro, boa noite a todos, Deltan, meu querido amigo Emerson, Lorena e a todos que estão nos assistindo essa noite. Bom, essa questão é complexa, porque a gente está vendo a ponta do problema, né? A gente está vendo o que ocorreu, mas um dos maiores problemas no Brasil, não é atualmente não, já faz muito tempo, como disse até o Deltan, o crime, né, ele ter ali um negócio, né, virar um negócio, e menores são cooptados mesmo pelo crime organizado, estão cada vez mais atuantes. Também é sabido que os menores são deixados, né, isso é realidade nos lugares, para tomar responsabilidade, já que eles não são apenados, né, eles sofrem aí a infração penal, que também o Deltan já mencionou. Então, no caso, né,
a gente fala de muitas leis que, infelizmente, elas vivem muito mais no conceito subjetivo da sociedade do que do objetivo. Existe uma série de menores que os pais são chamados a ir ao conselho tutelar, são medidas impostas, mas não existe continuidade. Até um caso muito famoso que tem a ver com isso que eu estou dizendo, que teve o seu desdobramento finalmente, né, que é o caso Leandro Boldrini, que o pai, o Leandro, foi condenado finalmente agora no Tribunal do Júri lá do Rio Grande do Sul, e a discussão era exatamente essa. Para quem não lembra, o Bernardo, um menininho de 11 anos, é o contrário, né? Ele não queria que nada acontecesse, ele foi ao fórum, pediu ajuda e foi ouvido por um juiz que estipulou lá as medidas e uma audiência de 90 dias. Não deu tempo. O Bernardo, conforme o julgamento, foi morto, né, pelos maiores aí. Então, para a gente ver que crime não tem a ver com classe social somente, porque, por exemplo, nesse caso do Leandro, o pai era médico, né, muito bem conceituado na cidade, de 3 Passos. Então, a gente vai vendo uma construção de história. A questão é, a sociedade está mudando muito rapidamente, e nós estamos vendo que o Estado em si, ele tem seus limites para poder cuidar, né, para que não haja isso. Então, reduzir, eu vi muita gente, quando a gente fala de redução da maioridade penal, muita gente já aponta e fala, mas as penitenciárias estão cheias. Esse é a outra ponta do problema. Isso, o Estado, sim, tem que resolver, e há meios também para a resolução disso. Isso não pode ser desculpa para diminuir essa idade. A gente sabe também que a gente está falando aqui só de uma faixa etária de 16 a 18 anos, que todo mundo fala, e é muito coerente esse argumento. Se 16 a 18 anos, a lei já entende que a capacidade civil do indivíduo de 16 a 18 anos é o bastante para ele poder votar, decidir quem vai, né, gerir o país aí, em todos os cargos eletivos, por que ele não tem a capacidade para saber se é crime ou não o ato que ele está fazendo, não somente uma infração penal? Eu, na minha visão, ainda tinha que abaixar muito mais isso, né? Eu parto do princípio que um dos fundamentos de abaixar a criminalidade, nós termos uma vida melhor, é sim a teoria aí de você punir com rigor, mas no Brasil a gente não consegue nem punir os velhos, adultos e poderosos, né? Então, a gente precisa olhar para isso com calma. Aí, falando desse menor especificamente, falta também um tratamento aí específico. Por quê? Porque também é tido, o caso do Champinha aqui que foi levantado, é um caso emblemático nesse sentido. O Champinha foi laudado como psicopata. E hoje a medicina diz que psicopatia, ela não tem cura. Então, a sociedade precisa enfrentar isso. O que fazer com essas pessoas que não têm cura pela medicina? Você tem como amenizar? Você tem que, depois que ele praticou um crime violento, como é o caso do Champinha, você tem que deixar ele apartado da sociedade, segregado? Tem que ser uma penitenciária ou tem que ser num hospital? Já é meio conflituoso isso, porque a medida de segurança nesse caso, muitos médicos já disseram que não é doença, então a medicação ajuda, mas não cura. E esse menino, me parece que os traços levam, a história leva a crer que ele já tinha indícios de tudo isso, que isso iria acontecer. Então, a mensagem muito importante é que o Estado não consegue tirar o pátrio-poder dos pais. Eu ainda falo pátrio-poder porque eu sou das antigas, tá, gente? E para mim, eu aprendi pátrio-poder, será pátrio-poder eternamente. Não tem como, mas os pais têm que saber que eles têm direitos e deveres. E um deles é justamente levar ao conhecimento, pedir ajuda quando não dá mais, quando verifica alguém de aspecto violento, e não deixar isso acontecer. E as escolas, eu acho que essa discussão é não discussão, porque a gente também estão discutindo paralelamente em colocar mais segurança armada nas escolas, a gente está invertendo a sociedade. E isso também é uma preocupação, que tem tudo a ver com a discussão que a gente está falando, e eu sei que eu me estendi. Não, imagina. Emerson, vou pedir também para você comentar o caso e te perguntar se faz sentido o Estado participar dessa culpa, né? Em que medida ele pode ou deve responder a isso? Eu trouxe aqui né, uma questão sobre esse atentado de segunda-feira,
que é o seguinte: se esse aluno tivesse a idade de 18 anos, ele responderia por um crime de homicídio triplamente qualificado e, a princípio, por 3 tentativas de homicídio qualificado, podendo receber uma pena mínima de aproximadamente 28 anos de reclusão. Emerson, comenta pra gente, por favor. Sim. Olá, Lorena, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Deltan. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês e a todos vocês que estão nos assistindo aí. É aquela velha história, né, Lorena? O Brasil não deixa a desejar, né? São sempre, no fim das contas, a gente acaba caindo sempre naquela questão que é o seguinte: problemas complexos que exigem um debate sério, um debate complexo de vários setores, acabam sendo fustigados e, enfim, fica tudo muito limitado e a gente não consegue resolver, né? Então, a esquerda faz isso muito bem, né? Até emendando um pouco essa questão que a doutora Fabiana e que o doutor Deltan explicaram, em relação às medidas que estão sendo tomadas aí, né, principalmente pelo Estado. O governador Tarcísio, recentemente agora, logo depois disso, ele disse que estava com um projeto para tentar colocar policiais, né, convocar policiais da reserva para colocar ali para melhorar a segurança das escolas, né? E isso é algo muito bom. Eu tive a sorte, inclusive, aqui na minha cidade, né, quando eu fazia o colégio, ainda na época do colégio, na escola que eu estudava, numa determinada escola, tinha 2 escolas gigantescas ali, que tinha aproximadamente cerca de 1.200 alunos cada uma, e todo dia, no final da aula, sempre ficava um policial ali, né, ajudando a molecada a atravessar a rua, etc. Enfim, essa presença policial, eu até nessa época, ainda criança, eu via que às vezes até brigas da molecada ali eram, de certa maneira, inibidas, né? Isso é um fenômeno que se chama persuasão racional, né? É uma tendência, inclusive, do ser humano evitar um tipo de confronto ou chegar numa via mais extrema quando ele percebe um risco maior, né? E eu deixo até um livro indicando aqui, que é um livro do John Lott Jr., onde ele traz um pouco desses dados. Ele até cita essa questão dos tiroteios em massa em zonas livres de armas entre 2009 e 2015. Nos Estados Unidos, 8% ocorreram em lugares onde as armas eram permitidas, né? E 92% desses mass shooting ocorreram em zonas livres de armas, ou seja, que o armamento era proibido, né? Então, o que a gente verifica, tá? Essa questão da persuasão racional, né, mas você repete esse dado? Repete, só para eu ver se eu entendi. Olha, tiroteios em massa em zonas livres de armas entre 2009 até 2015. 8% desses casos ocorreram em lugares onde as armas eram permitidas, certo? E 92% dos casos ocorreram onde eram zonas livres de armas, onde era proibido as armas. Ou seja, não tem relação direta, não parece ter uma relação direta com a permissão de armas de fogo, esse tipo de atentado. Exatamente, né? Ou seja, aparentemente, né, dá até a entender que lugares onde as pessoas têm mais receio de sofrerem uma inibição do cometimento de determinado crime, ocorre esse fenômeno psicológico que se chama persuasão racional, de a pessoa evitar: olha, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer porque provavelmente vai ter alguém armado, vai atirar. Não estou falando que isso é um dado absoluto, mas é uma estatística, né? O livro é inclusive esse aqui: A Guerra contra as Armas, Como Proteger-se das Mentiras dos Desarmamentistas. É um excelente livro, a gente vai tocar nesse assunto aqui em outros pontos também, e ele traz bastante esses dados estatísticos, inclusive dessas questões de mass shooting. No Brasil, já aconteceu com arma de fogo, graças a Deus dessa vez não foi, né? Se é que dá para chamar graças a Deus uma situação dessa, porque uma pessoa acaba morrendo da mesma forma, né? Mas o pessoal, inclusive, tentou, alguns políticos aí, senador, inclusive, que eu vi, que foi uma coisa lamentável, explorando, né, politicamente, a professora que faleceu ali, né, que faleceu assassinada por uma arma branca, não foi arma de fogo, tá? Enfim, isso demonstra justamente essa ineficácia do Estado, né, de conseguir proteger. A gente não está falando, é um absurdo o que o Emerson está falando, vai querer liberar arma para a criança. Não é isso. Mas, por exemplo, uma presença do Estado, uma presença efetiva do Estado, onde policiais estejam ali presentes para eventualmente evitar esse tipo de situação, né? Ou o simples temor, né, de a pessoa saber que ela pode ter uma reação ali de outra pessoa que pode salvar, uma segurança da escola, enfim, qualquer outra pessoa ali com certeza poderia evitar isso. Pelo menos existem estatísticas de dados como essa desse livro que eu citei, que trazem esse tipo de situação,
com dados estatísticos, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, em relação especificamente à pergunta, Lorena, é aquela questão. Em tese, o Estado poderia responder sim, né? Se tratando de uma escola pública, poderia responder com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, né? Só que eu já vi alguns julgados, algumas jurisprudências que afastam essa questão, porque fala que não se aplica, porque é um caso excepcional, enfim, tem umas nuances aí, alguns julgados, inclusive, que acabam tirando, né, as indenizações. De qualquer maneira, eu entendo que uma eventual indenização nesse sentido é algo praticamente inócuo, né, porque o que vai se condenar aí numa ação de indenização por dano moral do Estado? Vai receber ali, embora não exista, né, o artigo 944 do Código Civil, ele diga que a extensão, o dano se mede pela extensão, perdão, a indenização se mede pela extensão do dano, a jurisprudência que constrói o valor, a lei não fixa um valor de indenização, mas o próprio juiz pode fixar. E a jurisprudência para esse tipo de situação, para casos até de homicídio, fixa aí indenizações entre 100 mil a no máximo 250 mil reais. Né? Um ou outro caso ele chega até 500 mil, mas enfim, o que esse valor representa para uma pessoa que foi assassinada? Isso é nada, né? Então não chega nem ser uma reparação, é praticamente, no meu sentir, é um cala-boca, né? A gente vai dar uns troquinhos aí para você, porque qual que é o critério reparatório? Então a gente acaba ficando vulnerável, tanto do ponto de vista criminal, quanto do ponto de vista civil, né? E a gente entra de novo naquela seara, né? O grande problema do Brasil não existe punição para as coisas, né? Existe a lei, tem a legislação e não existe essa punição. E nesses casos, como por exemplo a questão da necessidade, que eu entendo também, de haver uma adequação para esse mundo que a gente vive, eu entendo que deveria sim também haver a redução da maioridade penal, né? Exatamente seguindo a mesma linha de pensamento. Se a pessoa pode votar com 16 anos e tem vários outros atos da vida civil, por que ela não pode responder por um crime? Né? A questão do discernimento, é muito difícil você ter um jovem hoje de 16 anos que não tem essa capacidade de discernimento mínimo, de não poder matar alguém, né? E mesmo na idade desse rapaz, né? Pensem bem, qual que é exatamente esse discernimento que se busca para justificar a redução da maioridade para uma pessoa que fez o que ele fez, né? Hoje, inclusive, eu vi o delegado do caso falando que ele não está nem um pouco ressentido, que ele alegou que ele sofria muito na escola, com bullying, etc. Ele foi lá e fez mesmo. Então, assim, isso está muito mais refletindo um caso de psicopatia, aparentemente de psicopatia, do que uma questão relacionada à maioridade penal. Agora, não queria dizer também que deve haver, né, a manutenção, deixar em 18 anos, porque os presídios estão cheios, não é essa a questão, é a questão do discernimento. No caso dele, aparentemente, mesmo ele tendo 13 anos, ele sabe muito bem o que ele fez. Eu acredito que qualquer jovem ali de 13, 14 anos sabe que é errado você entrar numa escola armado e resolver assassinar um professor e um outro colega. Então, não é que tipo de discernimento que a gente está discutindo aqui? A pessoa tem que ter uma plena... Mas ele tem a consciência, meu Deus do céu. Como que não tem? A gente não pode tratar uma pessoa de 14, 15, 16 anos como se ele fosse um débil mental. Não, uma pessoa que não tem condições mesmo. Né? Então, enfim, é lamentável essa situação e, ao que tudo indica, eu acho que a tendência é isso acabar acontecendo com mais frequência, justamente devido a essas falhas, inclusive, do Estado. Legal. Deixa eu adicionar uma informação que eu fiquei de buscar aqui. O número da PEC é a PEC 115 de 2015. Ela reduz a maioridade para 16 anos em relação a crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A gente está falando aqui de crimes como homicídio doloso, latrocínio, estupro, né? E essa PEC ela ficou parada desde 2019 com o senador Davi Alcolumbre. E eu vi agora, chequei que ela foi arquivada no final da legislatura passada, porque como ela não foi aprovada e acabou o período da legislatura, né? Acabou o mandato dos senadores, ela foi arquivada. A gente tem que ver como que a gente pode desarquivar isso. Eu vou já pedir para a minha equipe até no Congresso checar para a gente ver o que a gente pode fazer para avançar isso. E claro que a gente está falando aqui de um caso dessa semana, né, de uma pessoa com 13 anos. Nos países que eu mencionei, ele só seria punido criminalmente em estados dos Estados Unidos, em que o limiar é 12 anos, no Reino Unido, em que o limiar é 10 anos. Agora, a gente está aproveitando, digamos, essa discussão que surgiu, essa comoção que surgiu, para dizer a gente precisa rediscutir
a questão da maioridade penal. É um tema fundamental se a gente quer controlar ou reduzir os índices de criminalidade, especialmente quando a gente olha para aqueles gráficos que a gente mencionou, né? Aqueles gráficos que a gente apresentou são dados muito fortes que mostram que esse limiar ele tem sim um impacto no índice de criminalidade no Brasil. Deltan, desculpa interromper, mas eu queria só colocar algo que eu sei que a esquerda vai colocar quando você levar essa questão para o Congresso, quando apontar esses gráficos. Com certeza eles vão dizer que esse gráfico vai ser deslocado, então, para a idade de 15 para 16 anos, né? Porque ali a gente tem... Então, já vá preparando esse argumento, Deltan, porque a gente já sabe que para eles existe um apreço absurdo, né, para abafar ou não punir quem comete crimes e não enfrenta os problemas reais da sociedade. A gente aqui está falando de coisas reais, e olha que o Brasil tem muito caso, muito mesmo. Né? Então é importante realmente essa discussão. Desculpa aí interromper. Não, imagina. Deixa eu até aproveitar aqui, já que a gente tem um parlamentar aqui com a gente, para também dar outro palpite. Uma coisa que seria interessante também, Newton, que com certeza vai fechar esse pessoal, é dizer que isso é uma forma de proteção à criança. Né? Porque as crianças, né, os adolescentes, eles muitas vezes são explorados pelo crime. Né? Com frequência, no tráfico de drogas, esses casos mais graves são explorados. Não, vai lá você, atira, você que vai ficar armado. Então, eles são explorados. Então, se reduzir, você está, de certa maneira, protegendo também as crianças. Né? Então, e acho que seria um ponto legal também para debater. Assim? Bom, obrigada, pessoal. Hoje a gente tem bastante, né, muitos assuntos para comentar, então já vou puxar o nosso segundo tema de hoje. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, compareceu à Câmara dos Deputados na tarde de ontem, terça-feira, dia 28, em audiência na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Então, Dino foi questionado sobre 3 temas acordados nos requerimentos aprovados: as ações adotadas pelo governo no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro, a polêmica visita que o ministro fez ao Complexo da Maré no último dia 13 e as restrições implementadas pelo governo federal na política de controle de armas. Deltan, você que esteve lá ontem, conta pra gente como realmente foi e quais foram as suas impressões. Legal, Lorena. Eu vou apresentar algumas questões que o ministro abordou e quais são as minhas preocupações de modo muito resumido em relação ao que ele colocou. Então, o primeiro ponto que ele abordou lá foram as prioridades. Quais são as prioridades do governo? E ele trouxe 3 prioridades. A primeira é dividida em 2 temas, tá? Primeira prioridade que ele trouxe, ele falou é importante recompor a lei, recompor o Estado de Direito. E aqui ele dividiu essa prioridade em 2 pontos. Mercado de ouro contaminado em áreas indígenas invadidas e internet. Ele fala que se confunde liberdade de expressão com ausência de lei e norma. Eles querem passar, e isso vai tocar no terceiro assunto, sobre o qual a gente vai conversar, que é sobre a regulação das mídias sociais. O Emerson já está preparado para trazer boas contribuições aqui para a gente. Então, o primeiro ponto que ele trouxe foi recomposição da lei, mas especificamente em relação a mercado de ouro clandestino e internet. Segundo ponto que ele trouxe, combate ao crime organizado. Aqui ele não, na minha perspectiva, ele não falou de política pública de modo efetivo, ele simplesmente falou que tem acontecido apreensões de drogas e armas ilegais da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, mas isso é o que acontece sempre, é a atuação normal dos órgãos de Estado. O terceiro ponto que ele trouxe foi o lançamento do PRONASSE 2, que fala um pouco de prioridades na área de segurança pública, e, na minha leitura, esse PRONASSE 2, ele está muito focado em distribuir em uma política pública contra o crime organizado, que está muito focado em distribuição de recursos para ONGs, e não assim focando naquele crime organizado tradicional, o narcotráfico, que beira aí formar um narco-estado no Brasil. E, então, depois de ele falar falar sobre essas 3 prioridades, o que ficou me preocupando muito e os grandes temas de segurança pública que a gente precisa enfrentar? E a prisão em segunda instância? Veja que uma das pessoas que foi presa pelo atentado ao juiz Sérgio Moro, pela retaliação ao promotor Lincoln, é alguém que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, porque a prisão dele estava se alongando muito sem que tivesse chegado ao final do processo. Se você tem uma prisão em segunda instância, não é só o criminoso do colarinho branco que vai sair pela porta da frente e não vai ser preso. É também
o criminoso de rua, colocando em risco as nossas famílias. E o combate à corrupção? Por que ele silenciou no combate à corrupção? Isso não é uma prioridade do governo. Claramente, ele não colocou isso dentro das prioridades do governo. E o combate à corrupção, quando ele está cercado de gente, quando mais de metade dos órgãos dos ministérios, das lideranças dos ministérios, está ocupada por ministros que foram investigados, processados por crime ou até condenados por improbidade administrativa. Quando o governo que está no poder esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção que foram comprovados na história brasileira. E o indulto natalino, que a gente já conversou aqui, que está moldado, os indultos do PT, para perdoar 2/3 das penas de homicidas, de ladrões. E outras medidas efetivas contra lideranças e facções criminosas, inclusive em presídio, que seguem comandando suas facções criminosas de dentro do presídio para fora. Então eu senti um silêncio estrondoso, um silêncio ruidoso em relação a essas grandes prioridades, que são as prioridades que estão na ordem do dia para todo mundo que pensa a segurança pública no Brasil, que não tem uma visão de vitimização do criminoso, como é bem próprio de certos setores da esquerda. Bom, segundo ponto que ele abordou, ele falou da ida ao Complexo do Maré. Ele foi, como todos sabem, né, o ministro da Justiça foi ao Complexo da Maré, uma favela dominada pelo tráfico. Alguns parlamentares fizeram questionamentos, e aí, foi autorizado ou não? Minha percepção, ele não respondeu claramente essa questão. Se houve ou não autorização do crime organizado para ele entrar lá, direta ou indiretamente. Ele deu umas respostas meio esquivas, a gente tem que voltar nesse ponto com ele. E ele entrou muito com uma perspectiva aí de que não é legítimo criminalizar, não o Ministério da Justiça, mas aquela população das favelas. Mas, gente, ninguém está criminalizando a população das favelas. O questionamento não é sobre a população das favelas. Tem muita gente honesta nas favelas, em todo o Brasil. Muita gente correta, que trabalha, que rala, que está o dia inteiro trabalhando, tentando construir a sua vida. Mas a questão não é essa. A questão são territórios que, em vários lugares, têm uma dominância, não do Estado mais, mas sim do narcotráfico ou de milícias, e só entram pessoas com autorização do narcotráfico e milícias. A questão pode um agente do Estado, um órgão do Estado, entrar numa favela com autorização, negociando essa autorização com traficantes de drogas, reconhecendo a anomia e o Estado se subordinando a um outro poder paralelo? Isso sim, claro, houve autorização, mas todas as autoridades de segurança pública, por exemplo, numa matéria muito bem feita da Gazeta do Povo, que ouviu várias pessoas, as autoridades falam, olha, não tem como entrar num lugar desse sem autorização do comando do tráfico. E se isso aconteceu, que ele ainda não respondeu claramente que não existe ainda algo que precisa ser esclarecido. Se isso aconteceu, é legítimo que uma autoridade de segurança pública faça isso? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, 8 de janeiro. Ele falou que 8 de janeiro ele fez tudo o que podia, que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que estão sob o comando do Ministério da Justiça, não fazem policiamento ostensivo, então ele dependia em grande medida do policiamento do Distrito Federal, mas ele não falou da Força Nacional, que está sob o comando dele e que faz sim esse tipo de policiamento ostensivo. Acho que ele cuidou ali na linguagem, tirou a Força Nacional, falou da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para ele se colocar à parte. E ele disse que ele fez o que estava ao alcance dele, que ele telefonou informou o governador do Distrito Federal em relação à preocupação e que ele não poderia fazer nada além disso. Existiam órgãos próprios de polícia, do Supremo, do Congresso, que não são controlados por ele. Então essa foi a resposta que ele deu, a meu ver, se omitindo em relação à possibilidade de ação que ele tinha com base no poder que ele tem de comando da Força Nacional. Quarto ponto, armas. Quarto e último ponto. Em relação às armas, ele colocou que, ainda que eles tenham uma visão e valores discordantes, ele está disposto a dialogar com quem defende um acesso maior a armas de fogo. E ele fez uma fala ali que me pareceu absurda. Ele falou o seguinte, ele falou que nem todos os CACs são anjos, até aí tudo bem, você vai ter maçãs podres em todos os cestos, mas ele fala assim, agora tem gente vendendo arma para o PCC e Comando Vermelho. Tá bom, ministro, qual a evidência? Qual é a prova disso? Qual é o caso? Quais são os casos? Como se o PCC e o Comando Vermelho fossem comprar arma de CACs, quando eles têm acesso a trazer armas via fronteiras não totalmente monitoradas, quando eles trazem armas de calibres jamais permitidos até mesmo para os CACs, quando eles vão comprar muito mais barato do que essas armas legalizadas, que tem toda uma tributação, não faz nem sentido os CACs venderem armas para o crime organizado. Então aí, a meu ver, ele fez uma fala absurda.
que mostra a fraqueza do argumento. Então, ele ainda falou que a redução de homicídios que aconteceu agora a partir de 2018 não tem relação com acesso a armas de fogo. Ele falou que é produto de um trabalho da polícia. Mas, mais uma vez, não trouxe evidências em relação a isso. Não trouxe evidências, dados que amparassem essa afirmação. Então, quando falam de armas, fica muito em cima do achismo. Muito em cima de, eu acho, eu tenho esse sentimento, muito em cima de sentimento. Quando a gente precisa discutir política pública em cima de evidência, em cima de dados. E se você não tem dados, aí você tem que prestigiar os valores. Valores, direitos, como a liberdade, e conciliar a liberdade, o direito à segurança que as pessoas têm, é claro, com necessárias cautelas para que armas não caiam nas mãos de bandidos que as legalizem. Isso você tem que cuidar. Você tem que cuidar e ter um controle para que pessoas com antecedentes criminais, pessoas condenadas criminalmente não tenham esse acesso, como existe hoje esses cuidados, mas você tem que dar acesso ao cidadão que quer usar uma arma, seja numa área rural, seja na cidade, para defender a sua família. Quando você ligar para a polícia, vai demorar 30 minutos, 1 hora para uma viatura chegar, e o único recurso que ele tem, muitas vezes, é lançar mão das armas que eles têm à sua disposição. Então, esses são os meus comentários e a análise dessas 4 pautas, que foram, pauta de prioridades, o que ele trouxe como prioridades, recomposição da lei, combate ao crime organizado, mas, de novo, sem políticas públicas, e o PRONASSE 2, ida ao Complexo da Maré, 3, 8 de janeiro, e 4, políticas relativas às armas de fogo. Obrigada, Deltan. Fabiana, o Deltan comentou ali, então, sobre as possibilidades de ação, né, no 8 de janeiro. Na sua opinião, qual é, de fato, o dever desse ministério em termos de ter ou não evitado os ataques de 8 de janeiro? E qual que é o compromisso que esse ministério tem em relação ao crime organizado? Bom, compromisso com o crime organizado é até uma pergunta um pouco polêmica, se eu for dar a resposta que realmente eu penso, né? Então, vou fingir que a gente está vivendo no estado normal de coisas. Eu realmente achei que o Flávio Dino foi lá, falou, e se complicou. Para resumir, é basicamente isso. Eu até ia te perguntar, hoje o deputado Kim Kataguiri estava exibindo um documento que diz ali que o Flávio Dino teve acesso, sim, né, a documentos que a BIM emitiu, que o delegado, um delegado que toma conta ali exatamente do ministério dele, né? Acho que o delegado, se não me engano, chama Andrei, desculpa se eu errar o nome, mas ele havia alertado, sim, o Flávio Dino e requisitou ao governo do Distrito Federal para bloquear as rodovias, e isso foi feito. Só não foi feito a segunda parte, né, que caberia também ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Você tem conhecimento desse documento, se é verdadeiro? Porque esse documento, ao meu ver, assim como disse até o Kim Kataguiri, acaba, sim, dando crime de responsabilidade. Então, acho eu que se isso for para frente, for demonstrado, tudo leva a crer que o Flávio Dino não sustentará no cargo de ministro da Justiça, e eu tenho que dizer, graças a Deus, porque realmente ele não apontou nada de efetivo nos setores piores da sociedade brasileira, que é o combate ao crime. Então, todas as divisões feitas aqui, né, os pontos, política pública é mais política pública praticamente ao criminoso. Essas falas do CAC acaba demonstrando que ele não sabe nada de realidade, né, porque realmente os CAC sofrem demais para poder ter uma arma legalizada, e são legalistas, e sim, se tiver algum problema, que se puna, que se prenda, ninguém tem apreço a bandido, por mais que seja CAC ou não, né? E o restante também das falas dele, ele acabou não respondendo uma fala lá da Carol de Tone, que fez uma pergunta para ele, óbvia, por conta de um tweet dizendo que ele estava ali no dia, no ministério, e ele disse, assim, em tom de deboche, que aquilo era uma afirmação mítica. Então, como uma informação mítica, se agora parece que temos documentos para desvendar o que ocorreu no dia 8 de janeiro? Desculpa transferir a pergunta, mas acho isso importante. Não, claro. Eu até recorri aqui às minhas notas aqui, ele foi perguntado sobre o informe da BIM, que circulou para várias instituições. A BIM alertou que existiam riscos de ataques institucionais, e ele disse que ele não recebeu esse informe da BIM, tá? Essa foi uma afirmação que ele fez lá,
Mas, assim, ele pode, claro, não ter recebido diretamente, mas os subordinados deles receberam. Claro que uma pessoa que está num Ministério da Saúde, seja qual for, a pessoa não toma conhecimento de tudo o que está acontecendo lá, mas ele tem subordinados que tomam e levam ao conhecimento dele. E tem que levar o conhecimento, senão é um problema aí de má gestão. Então, a gente fica entre a má gestão própria ou a má gestão por delegação dentro do Ministério. Então, agora, esse documento especificamente que o Kim mostrou hoje, eu não vi. Eu só sei que ontem alguns parlamentares levantaram o fato de que a BIM, no dia anterior, circulou para uma série de órgãos do governo, inclusive para o Ministério da Justiça, e ele alegou que ele não teria pessoalmente recebido o informe da BIM naquele dia, mas ele tomou conhecimento de outras informações sobre possíveis atos de terrorismo. Ele falou, até eles usam essa expressão terrorismo, é totalmente errada tecnicamente, né? E ele falou assim, até achei que era mentira, aí telefonou para o governador do Rio de Janeiro, telefonou para o governador de São Paulo, falou com o Ibanez do Distrito Federal e disse que o Ibanez teria lhe prometido algo e aconteceu outra. Isso foi o que ele falou. E aí ele disse, olha, eu não tenho competência sobre isso porque Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal não fazem policiamento ostensivo. Mas, mais uma vez, silenciou em relação à Força Nacional, que é, sim, um instrumento de atuação do Ministério da Justiça para momentos de crise como esse que se avizinhava. Obrigada, Deltan. Bom, como a gente já está, né, encaminhando para o final do programa, para passar a palavra ao Emerson, então eu já vou puxar o nosso terceiro tema de hoje, que o Deltan já comentou também ali na fala dele, que é a audiência pública do STF de ontem sobre o Marco Civil, então, da internet e regulamentação de redes sociais. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Executivo se uniram nesta terça-feira em defesa de uma regulamentação das redes sociais que obriguem as plataformas a remover por conta própria, de forma mais abrangente e sem necessidade de ordem judicial, conteúdos tidos como antidemocráticos, extremistas e que reproduzam discursos de ódio. Emerson, conta pra gente como que funciona a legislação atual, o que se está tentando rever e qual é o pano de fundo desse interesse. Sim, Lorena, vamos lá. Primeira coisa, né? Acho que alguém tinha que providenciar um GPS para o Dino, né? Para ele se localizar no planeta, né? Porque a cada vez que ele abre a boca, a única coisa que eu vejo é um total desconhecimento que ele está fazendo, né? Ele não entende absolutamente nada da questão armamentista ou desarmamentista. Ele não entende absolutamente nada das questões relacionadas ao marketing da internet, né? E é até engraçado, né? Porque ele, inclusive, debochou, né, bastante, inclusive, na audiência das pessoas que estavam lá, avocando para si, eu sou juiz, e etc. Eu tenho um conhecimento jurídico profundo, mas parece-me que ele não sabe, né? E, aliás, não sabe nem as funções dele, né? O Dino deveria ler o decreto 11.348 de 2023, para começar, que estipula, né, a estrutura regimental do Ministério da Justiça e as funções dele. E uma das funções dele é a defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e garantias constitucionais, prevenção e repressão a crimes, delitos e infrações relacionados a drogas lícitas e ilícitas, né? Ou seja, o mínimo que se esperava dele é que ele cumprisse a sua função institucional enquanto agente do Estado, né? Mas parece que nem isso. Então, o que acontece? Por que eu falei que ele não entende absolutamente nada da questão armamentista? Porque não entende, né? Esse decreto aí, desse revogaço aí que foi implementado lá atrás, ele é completamente contrário ao que existe no próprio estatuto, que eles chamam de Estatuto do Desarmamento. Eu não gosto nem de chamar desse nome, porque, na verdade, não existe um Estatuto do Desarmamento. O que existe, na verdade, é uma lei de controle de armas, mas se colocaram esse rótulo bonitinho na lei, né? A lei de controle de armas. Não existe Estatuto do Desarmamento, até porque o resultado do plebiscito que foi feito, né, do referendo, na verdade, que foi feito para essa questão, a população decidiu que gostaria, sim, de ter o direito ao acesso a armas de fogo, né? Embora o Estatuto tenha criado ali uma série de empecilhos. Então, para começar essa questão, ele foi lá e simplesmente jogou esse decreto, né? Ele alterou, através de um decreto, vários pontos da lei, né, que chama-se de Estatuto do Desarmamento, mas foi alterado literalmente, né? O controle de armas, por exemplo, dos CACs, ele era do Exército, simplesmente ele exigiu que seja feito um recadastramento na Polícia Federal. Isso está errado, não existe essa previsão legal na lei, ele não pode fazer isso por decreto, né? Então já começou errado ali, ou seja, ele não entende nada, né? E como se esse cadastramento, como bem dito pelo Deltan e pela Fabiana, fosse resolver alguma coisa, obviamente que não vai,
né? E não vai por quê? Porque a maior parte das armas do tráfico não são armas de CACs. Os CACs nem podem ter. Há uns tempos atrás, agora logo no começo do ano, tinha uma .50, um antiaéreo, dentro de uma favela. Alguém já viu um CAC com um antiaéreo? Uma .50, que é uma munição quase do tamanho da minha mão? Não existe isso, né? Lança-granada, bazuca, lança-foguete, né? Fuzis automáticos, CAC não pode ter isso. Então, assim, ou o ministro ele é extremamente desqualificado, ou ele faz de má fé, né? Porque ele não entende nada da questão armamentista. E me deixa mais assustado ainda, porque ele, além de ele não entender isso, ele não entende nada de Constituição também, principalmente de direitos fundamentais. No caso aí, a gente pode tocar no assunto específico da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento na internet. Vou tentar resumir porque é bem complexo, tá? A Constituição, e eu tenho dito isso há muito tempo, a Constituição não estabelece nenhuma restrição à liberdade de expressão. Não há nenhuma restrição. A única proibição que existe é o anonimato. E por que o legislador disse isso? Diz que é livre a liberdade de expressão vedado o anonimato para se viabilizar uma responsabilização em caso de excesso. Ou seja, a única questão efetivamente proibida é essa. O que existe são efeitos decorrentes do abuso do exercício da liberdade de expressão, como, por exemplo, quando há ofensas, injúria, calúnia, difamação, enfim, uma ameaça, certo? Aí você está extrapolando o exercício, mas não existe uma proibição. Não, você não pode falar. Assim como não há a lei penal falando, você não pode matar. A lei penal diz matar alguém gera um efeito que é a punição que você vai receber. É a mesma questão em relação à liberdade de expressão. Não existe limitação. O que existe são efeitos. Se você abusar, se você caluniar, difamar, injuriar, ameaçar, enfim, alguns outros tipos de crime ali, incitar crimes, você pode incidir numa norma penal e você sofrer os efeitos disso. Esse é um ponto, né? E o Marco Civil da Internet, que foi a legislação que regulamentou a questão da liberdade de expressão na internet, não só isso, mas todas as atividades dos provedores de conexão, que as empresas que conectam você, que viabilizam o seu acesso à internet, bem como as empresas provedoras de aplicação, que regulamenta essas duas áreas, foi uma das normas mais completas e mais complexas de maior debate da história do país. Entre o comecinho ali, né, que começou esse movimento na sociedade civil, até ele ser efetivamente promulgado e entrar em vigência, levou quase 10 anos. E tudo isso foi muito discutido, justamente pensando no que deveria haver, sobretudo, um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a livre iniciativa. Por quê? Se a gente restringe demais, ia ficar complicado, né? Se o Estado não pode restringir, lembrando que isso é um direito de primeira geração, ou seja, uma espécie de direito negativo, que a gente fala, que é um direito que é concedido ao cidadão em que o Estado se compromete a não interferir. O Estado não pode interferir na liberdade de expressão. É uma forma de ele dizer, olha, eu vou ser omisso em relação a esse ponto, salvo os excessos, que aí eu posso atuar, correto? Então, houve um debate muito grande. E o que se estabeleceu justamente para evitar problemas? Olha, mas também não pode criar também um exagero, enfim, deixar uma coisa quase libertária, né? Porque seria prejudicial. A gente sabe o estrago que acontece, os cancelamentos aí, as ofensas, calúnias que são propagadas e que acabam transformando a vida de um cidadão comum no inferno, ou até de uma autoridade, né? Que são prejudiciais. Bom, se estabeleceu o quê? Então vamos criar determinados mecanismos, especialmente os escritos lá no artigo 19, 20 e 21 do Marco Civil da Internet, onde a gente vai limitar. Então o que acontece? Quando houver alguma questão relacionada à violação de privacidade e intimidade, como por exemplo, vazamento de nudez, especificamente lá no artigo 21, e de atividades sexuais de uma pessoa, em tese, mediante o pedido do ofendido, ele pode simplesmente acionar uma determinada plataforma e falar, olha, tem uma determinada postagem aqui que toca nesse assunto e eu quero que vocês removam, e aí eles devem remover. Se eles não removerem, pode acionar e eles são responsabilizados, certo? Nesta hipótese. Agora, o que está se pretendendo fazer? Não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda essa situação, jogar tudo para cima das redes sociais, para não falar que o Estado está censurando, né? Vamos jogar para cima de uma empresa privada. Joga para a empresa privada, né? Aí a gente coloca uns tipos assim, né? Uns conceitos extremamente subjetivos, como questões de atos antidemocráticos. Mas o que raios que atos antidemocráticos? Discurso de ódio. Mas o que é o discurso de ódio? Bom, eu atuo na área de direito digital já há 20 anos. E todas as vezes que a gente vê uma situação dessa, a gente vê banimentos, e eles sempre jogam isso
de forma extremamente subjetiva. Até nos contratos deles, nos termos e condições de uso, é extremamente subjetivo. Então, discurso de ódio. Eu já vi uma situação lá que o rapaz tinha postado um meme de um cachorrinho latino lá com a musiquinha e a plataforma entendeu que era discurso de ódio e baniu a pessoa, né? Literalmente, baniu a pessoa por causa de um cachorrinho que era um meme. Não tinha nada não estava batendo no cachorro, fazendo nada disso, era só isso, né? Em outros casos, eles banem simplesmente, você violou as diretrizes da plataforma. A tendência natural é que se houver uma aprovação nesse sentido, a situação vai piorar e muito. Porque as pessoas vão, assim, literalmente entrar lá naquele livro, né, aquele livro fantástico, 1984, de George Orwell, em que as empresas que vão decidir o que você vai falar ou não, né? Então está completamente errado isso, né? Dizem os especialistas e os advogados que atuam em direito digital, que pegam esses casos frequentemente e não foram convidados para participar, né? Cadê o verdadeiro debate? Chamaram as fact-checks. Bom, tem fact-checks para participarem sobre essa questão da importância da veracidade das informações, de um controle adequado de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, simplesmente, a gente viu que teve fact-check aí condenada por fake news. Então, fica difícil, né? Acreditar que isso é o objetivo dessa norma, é realmente trazer algum tipo de regulação que vai ser boa para a gente, né? A tendência, aparentemente, conforme o que eu vi já na legislação, esses debates têm sido feitos, é justamente jogar para cima da rede social, a pressionar as redes sociais para que elas venham e façam controle de conteúdo. E digo, todo mundo já percebeu isso, que principalmente o pessoal da direita, e olha que levou tempo para eu entender isso, viu? Eu vi isso na prática, no dia a dia. Eu nunca vi, agora que está começando um ou outro ali, o pessoal da esquerda sendo banido, etc. Mas é raro, raríssimo. É 1 em cada 1000 que acontece, né? É um controle exagerado de conteúdo que acaba gerando censura, né? E sempre para o lado de cá. Teve um caso que até um colega estava contando que foi engraçado. Uma pessoa viu um vídeo lá de um aborto, né, que foi feito ali, um aborto clandestino, e estava circulando lá no Facebook. Né? Uma pessoa viu aquilo que era uma cena nojenta, né, assim, bem bizarro mesmo, literalmente picotando, uma coisa horrível. Picotando um bebê, né, tirando da mãe. E aí a pessoa foi lá e xingou, falou, nossa, mas onde já se viu? Que coisa nojenta isso aí, esses abortistas ficam colocando esse tipo de vídeo. Sabe o que aconteceu? O vídeo ficou. Sabe quem foi banido? Quem foi lá reclamar. Então, assim, isso não é discurso de ódio. Para mim, isso é um discurso de ódio. Você assistir um vídeo que cria repulsa, você vê um bebê sendo picotado, para mim é discurso de ódio. Né? Mas se eu for lá reclamar, eu que sou punido. Então tá tudo errado. E aí demonstra justamente essa questão do Flávio Dino. O Flávio Dino não entende nada, nem de direito, nem de Constituição, nem do mundo armamentista, e muito menos sobre liberdade de expressão. O que o Flávio Dino quer é controle total e geral sobre a população, inclusive para evitar qualquer tipo de manifestação contrária ao que ele entende que é ilegal, ou que possa ser ofensivo a ele e ao partido dele. Obrigada, Emerson. Bom, essa questão da liberdade de expressão é uma questão muito cara, né, especialmente para nós da Gazeta do Povo. Então, eu pergunto para a Fabiana e também para o Deltan, já na sequência, se na opinião de vocês, o que a sociedade civil pode e deve fazer para impedir que a liberdade de expressão seja simplesmente ignorada? Bom, vou então já falar, que aí já deixo para o Deltan fazer até a despedida. Mas é muito simples, né? É só praticar. Quanto maior a liberdade, mais prejuízo nós não vamos ter na nossa honra, etc. A sociedade precisa discutir esses temas. Isso é completamente absurdo, a inversão do que estão falando. Digo isso porque eu sou uma autêntica moquense, né? Morei na Moca, tenho descendência italiana, e já antigamente, como que era feito para acabarem as fofocas? Quanto mais as pessoas falam, quanto mais as pessoas acabam indo atrás da verdade, a verdade vem e a verdade liberta. Então, essa questão de liberdade de expressão, eu já acho que nós temos leis correspondentes para isso, sim, né? Esse tal de discurso de ódio, ele vem muito solto, só vale para um lado. Tem a questão da paridade de armas, que isso nunca acontece, o Deltan, como promotor, sabe muito bem, né, que é muito difícil isso na realidade a gente colocar, e a gente também, o Emerson aqui como advogado de direito digital, ele sabe na prática qual que é a verdadeira briga. Então, eu prezo muito a liberdade, e esse valor aí, liberdade, né, como eu também vou até juntar tudo, como eu acredito muito em Deus,
é algo que Jesus conquistou, né? Eu sou cristã, e tem a ver com isso. Então, eu acho que não vale a pena ir para esse controle aí, que mais uma vez o Flávio Dino está tentando fazer, e alguns ministros estão bastante inclinados a conceder. Isso é uma discussão muito profunda e está sendo feita de maneira superficial. Super legal. A questão é quanto tempo que eu tenho, porque essa discussão é longa. É um tema que exige uma... Acho que a gente tem que voltar a esse tema no próximo, viu? Eu vou só fazer uma rascunhada aqui para enquadrar por que a gente está trazendo isso hoje. Pessoal, tem duas discussões hoje que estão acontecendo sobre liberdade de expressão na mídia social. Isso vai afetar você que está aí nos escutando, vai afetar direto e indiretamente, porque isso vai impactar o que você pode ou não pode falar, se você vai ou não ser censurado, se você vai ser retirado ou não das redes sociais, e se uma rede social censurar um post seu, se você tem direito a recurso ou não, como que você debate isso? E onde que isso está sendo discutido hoje, a regulamentação disso? Tem 2 lugares que estão discutindo, um é o Supremo Tribunal Federal, tem 2 recursos extraordinários que chegaram lá discutindo isso, e outro lugar em que isso está acontecendo a discussão é no Congresso Nacional. É uma regulação que, na verdade, vamos ser francos, gente, tem que vir do Congresso, é regulação que parte da sociedade. Agora, se o Congresso emitir, meu receio é que o Supremo vai adotar uma postura mais ativista, como a gente já viu acontecer em outros momentos, e entre nesse assunto de regulação de mídia social a partir de decisão judicial, o que está longe de ser o ideal. Então, hoje tem essas 2 discussões, só para adicionar no Congresso Nacional, como que essa discussão está acontecendo. Foi aprovado um projeto contra fake news no Senado, projeto do Alessandro Vieira, veio para a Câmara, está com o deputado, salvo engano, o petista Orlando Silva, e o Dino, em paralelo do governo Lula, ele está elaborando também, segundo notícias públicas, um projeto ou um substitutivo a esse projeto que chegou à Câmara dos Deputados, com finalidade de acelerar, talvez, a discussão, ele vai apresentar em coordenação com o senhor Orlando Silva, um projeto substitutivo na Câmara, porque aí já foi aprovado para o Senado, muda aqui e volta para o Senado só para dar um carimbo final lá. Então, existem essas 2 discussões que vão afetar a nossa vida e a gente precisa entender um pouco isso diante dos desafios do mundo moderno. Vou falar um pouquinho da discussão no Supremo, um pouquinho da discussão no Congresso, tá? No Supremo Tribunal Federal, chegaram casos em que pessoas acionaram as empresas, tipo Google, tipo Facebook, tipo Instagram, dizendo o seguinte, olha, esse conteúdo que rodou na plataforma é ofensivo para mim. Então, eu tenho direito a uma indenização. Só que no Marco Civil da Internet, que é uma lei que foi aprovada, que foi mencionada pelo Emerson, no artigo 19, o legislador estabeleceu que as plataformas, elas não são responsáveis pelo conteúdo veiculado, a não ser que exista uma ordem judicial que determine a sua retirada e não tenha sido retirada, ou em situações excepcionais de conteúdo de nudez, pedofilia e por aí vai. Então, as plataformas, elas disseram, olha, eu não sou responsável por isso. E aí, existiram esses recursos que foram levados ao Supremo Tribunal Federal, em que se alega a inconstitucionalidade, que contraria a Constituição, esse artigo 19, que isenta as plataformas de responsabilidade. Essa é a discussão que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Mas como que a decisão disso pode afetar todos nós? Bom, se o Supremo disser que as plataformas são, sim, responsáveis pelo conteúdo, aí as plataformas vão começar a moderar a nossa vida e decidir o que a gente pode ou não pode falar. E qual é o critério para isso? É muito difícil o Supremo estabelecer critérios, estabelecer uma regulação disso. Daí a preocupação com esse julgamento. E aí isso nos traz para a questão do legislativo, do que está tramitando no Congresso Nacional, em que é, sim, possível se discutir uma regulação das plataformas, como tem sido discutido no mundo. E existem alguns sistemas diferentes para isso. Agora, aqui vão entrar várias polêmicas, a gente não vai ter tempo de aprofundar a discussão, mas o ministro Barroso, que é um ministro que eu respeito muito, o ministro Barroso também merecia toda uma conversa à parte sobre ele, e é a pessoa mais admirada pelos juristas brasileiros, viva, né? Fora os vivos é a Rui Barbosa, depois o ministro Barroso. Ele é uma pessoa de quem a gente pode até discordar em vários pontos, mas eu respeito porque ele está sempre baseado em evidência. E ele faz uma análise dizendo que existem
existem 3 grandes males hoje na internet, que são a mentira deliberada, as teorias conspiratórias e o discurso do ódio. E o problema é que o algoritmo das redes sociais ele foi feito para multiplicar a informação com base em engajamento. E esses discursos de ódio, mentira deliberada, teorias conspiratórias, eles são novidades. Existem estudos, quando eu estudei fake news também eu vi isso de modo muito claro, apontando que fake news, notícias falsas, elas se multiplicam muito mais rápido do que as outras, porque elas têm um teor de novidade. Claro, nunca saiu, porque é mentira, é falso. Isso acaba gerando uma propagação muito grande. A questão é quanto que isso afeta a todos nós. E se for uma mentira sobre você? E se for uma falsidade que afeta a tua imagem, a tua honra? A gente quer esse tipo de ambiente? E a questão é, existe como regular isso sem afetar a nossa liberdade de expressão? E dentro do raciocínio dele, deveria existir uma autorregulação das mídias sociais, que elas já fazem hoje em alguma medida, em cima de uma política de serviços, em cima do contrato com o usuário, em que a rede social faria uma moderação do conteúdo, mas uma autorregulação regulada, com um parâmetro geral estabelecido pelo Estado e com uma autoridade independente monitorando. E agora, qual que é o risco disso? O risco é, se você colocar alguns parâmetros para a rede social restringir ou afastar conteúdos, a gente entra em algumas questões difíceis, de difícil solução. Por exemplo, como na linha do que o Edson colocou, se você diz assim, rede social, você tem que tirar tudo que é ameaça à democracia. Tá bom, mas o que é uma ameaça à democracia? Uma crítica ao Supremo Tribunal Federal é uma ameaça à democracia? Eu fui punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por quebra de decoro porque eu fiz uma crítica legítima, sem xingar, sem nada, gente, fundada em fatos, fundada em decisões judiciais, uma crítica contra o Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu vejo é que, muitas vezes, conceitos abertos são usados contra inimigos políticos, contra pessoas que você quer derrubar, que você quer silenciar, contra o promotor que está incomodando porque ele está combatendo a corrupção e criticando decisões do Supremo que estão criando um ambiente menos rígido contra os corruptos. Então, esse promotor tem que ser silenciado. O meu receio é que, nesse contexto político que a gente viva, um conceito aberto como esse seja usado para silenciar pessoas. Que seja como regular. E você entra na parte polêmica, e aqui que está a grande polêmica. Um outro ponto que o ministro Barroso sugere que seja, e esse eu vejo com muito mais facilidade operacional, é dizer que a rede social tem que tirar um conteúdo quando ela for notificada extrajudicialmente por qualquer usuário, para você que está nos assistindo, por existir uma violação de direito de alguém. Isso eu acho que é um pouco mais fácil de operacionalizar, um pouco menos polêmico. E aí, em relação a um terceiro ponto, que seria uma área cinzenta, em que você não tem nem certeza de que existe violação, nem que não existe, aí só mediante decisão judicial. Aí é o que existe hoje, aí não tem muita discussão. Mas isso eu coloquei só para fazer um enquadramento, acho que a gente não vai ter tempo de abordar isso de modo mais profundo hoje. Eu quero ouvir muito o Emerson sobre isso. O Emerson é um grande especialista desse assunto, ele já teve, se eu tive contato com poucos casos, o Emerson teve contato com centenas de casos, então eu quero deixar a sugestão para a Lorena, para a gente voltar nesse assunto com mais profundidade no segundo momento e a gente está podendo discutir esses pontos mais polêmicos e absorvendo mais da grande experiência que o Emerson tem, da visão de tudo que ele já estudou, que certamente é mais de 10 vezes mais do que eu já estudei sobre esse assunto. Obrigada, Deltan. Bom, então, quero aproveitar para voltar a falar que a Gazeta do Povo tem o compromisso com a construção de um país mais seguro. Então, convido você a assistir com a gente o vídeo a seguir. Após anos de violência em queda, o crime organizado resolveu reagir. Rio Grande do Norte em chamas. Planos contra quem lutou contra a criminalidade. Diálogos cabulosos. E as notícias do governo são essa aqui ou essa aqui. É hora de reagir. A Gazeta do Povo tem um compromisso com a verdade e encara de frente os problemas mais sérios do país. Assine agora e acompanhe o noticiário com quem você confia. Gazeta do Povo. A liberdade fortalece a verdade. Agora chegou a sua vez. Se você clicar no link abaixo, terá a chance de nos apoiar por apenas R$ 1,90 ao mês nos primeiros 2 meses. Você vai ler as colunas de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, do Marcel Van Hatten, da Tamea Danelon e de mais de 40 colunistas. Então, venha fazer parte da nossa comunidade. Muito obrigada aos nossos convidados.
Vou convidar cada um a se despedir. Não dá tempo de considerações finais muito longas hoje, que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas quero convidar cada um a dar o seu tchau para a nossa audiência. Eu vou fazer a pole position hoje, porque está começando a chover e meu cachorro tem pânico, então vou aproveitar enquanto está calmo. Gente, muito obrigada pela discussão. Esse tema realmente tem que voltar. Como disse o Deltan, o Emerson é um dos maiores especialistas no Brasil em direito digital, tem muitos casos práticos, acho que merece essa discussão, até para as pessoas entenderem que a internet não é terra de ninguém, ao contrário, né, tem os dois lados, isso é bem importante. Então, vamos ver se a gente volta, mas mesmo assim, achei hoje o programa maravilhoso. Muito obrigada, Deltan, muito obrigada, Emerson, Lorena, também muito obrigada. Obrigada a todos, não esqueçam de nos ajudar assinando a Gazeta do Povo, de se inscrever e de recomendar esse conteúdo para os seus amigos, pessoal. Distribui esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Obrigada e até semana que vem. Emerson? Assim, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer aí os elogios do Deltan, do Dr. Fabiano, eu fico até sem jeito, né? Agradeço aí a consideração e o carinho. Eu acho que é isso, né, gente? Só para finalizar, eu sou apaixonado por liberdade de expressão, porque eu entendo que é o mais importante de todos os direitos, né? Eu vejo a liberdade de expressão como a mãe de todos os direitos, porque sem ela a gente não consegue alterar o que é preciso, sem ela a gente não consegue revogar o que é preciso e nem criar novas normas aí para poder nos ajudar, né, a melhorar a sociedade. Então, só para encerrar, né, deixar aí as palavras do John Stuart Mill, né, na obra dele On Liberty, que não é tão recente, né, foi escrita em 1859, e salientar o seguinte, que o mais perto que a gente pode chegar da verdade é através da inevitável colisão do erro com o acerto. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade, sim, né, pelo que a gente fala, mas dá muito bem para a gente fazer isso e, enfim, preservar a liberdade de expressão, que é um direito muito importante, sem permitir que autoridades aí restringam esse direito, porque sem ele, todos os outros direitos vão cair. Todos, inevitavelmente. Né? Então, agradecer aí a audiência de todos, agradecer, sempre um prazer imenso, uma honra estar aqui com tão festejados aí juristas, agradecer imensamente você também, Lorena, por estar aqui com a gente e, se Deus quiser, até a próxima semana. Um bom restinho de semana, um bom fim de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Legal, pessoal. Eu concordo, Emerson. A liberdade de expressão é mais do que um direito. É um direito preferencial sobre os demais, porque ela é um pilar da democracia. Além de ser um direito fundamental, uma forma de expressão nossa, da nossa personalidade, além de ser uma forma de busca da verdade, e muitas vezes a voz discordante numa época histórica acaba sendo a voz prevalente numa segunda época histórica, né? Basta ver a discussão sobre se a Terra gira ao redor do Sol, o Sol gira ao redor da Terra, né? Então, a gente precisa, sim, proteger esse direito, que é mais do que um direito, é um pilar da democracia, e a gente precisa discutir se vale ou não a pena uma regulação nesse contexto, e mais, se as plataformas podem ou não tirar do ar meus posts, os seus posts, sem dar um direito a recurso. A gente precisa saber, a meu ver, a gente precisa caminhar por um devido processo legal também nesse ambiente, porque é um ambiente que regula um direito fundamental nosso. Né? Se tirar alguma coisa minha do ar, eu quero ter o direito de recorrer, que isso seja decidido com respeito aos nossos direitos e com essa primazia da liberdade de expressão. Então, vamos voltar a essa discussão, vai ser muito boa, foi legal já ver essa provocação, essa movimentação. No final, todo mundo deixa esse programa, então, com gostinho de quero mais. Lorena, obrigada pela sua condução, ponderações sempre. Fabiana, Emerson, Fabiana, espero que o seu cachorrinho possa ficar bem aí nesse momento aí de chuva. Emerson, obrigado, quero aprender mais, viu? Um grande abraço a todos, tenham uma excelente semana. Valeu, pessoal. Então, obrigada a você também que nos acompanhou até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.